Então o desafio aqui é implementar uma função que vai gerar um array de objetos com essas propriedades, exceto a propriedade que deve ser removida, que é a B. E claro, ao invés de modificar os objetos originais, eu vou criar novos objetos, mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. Se o desafio é gerar um novo array de objetos, isso significa que esse array vai ter a mesma quantidade de itens do array original. Então esse é um caso típico para que o map seja usado. E se durante a resolução desse exercício eu usar algum conceito ou feature da linguagem que você ainda não conhece, na descrição desse vídeo eu vou deixar aulas complementares que explicam com mais detalhes cada um desses conceitos e features, beleza? Então eu vou descomentar a invocação da removeProp e aqui acima, para declarar ela, eu vou inserir const removeProp, que recebe uma função que eu vou nomear como prop2remove. E como ela vai receber como segundo argumento um array de objetos, eu vou nomear esse segundo parâmetro como objetos. Como eu já sei que ela precisa retornar um novo array, eu vou inserir um return, que vai retornar o novo array que o map gerar. Então objetos, que é esse parâmetro, invocação do map, e essa invocação vai receber uma função. Nessa função, eu preciso de alguma forma gerar novos objetos que contém essas mesmas propriedades, exceto as propriedades B. Observa que se eu inserir obj como parâmetro da função e retornar obj, essa expressão está resultando no novo array que o map gerou, mas os objetos desse novo array são exatamente os mesmos do array original. Por que são os mesmos? Porque objetos são passados por referência. Isso significa que na primeira execução desse callback do map, esse parâmetro obj vai referenciar esse primeiro objeto do array. Na segunda execução do callback do map, obj vai referenciar esse segundo objeto e assim por diante. Referência é um termo técnico para dizer que um pedaço de código possibilita que você acesse indiretamente um outro pedaço de código. Por isso que eu estou enfatizando que obj é só uma referência. Se é só uma referência, isso significa que os objetos do novo array são os mesmos do array original. Tanto é que se no final dessa invocação eu inserir colchete 0 igual a objetos colchete 0, se eu recortar essa expressão e invocar o log, true é exibido. Isso significa que o primeiro objeto dos dois arrays é o mesmo objeto em memória. Isso vale para todos os outros objetos. Só que eu quero trabalhar com imutabilidade. Ou seja, ao invés de modificar os objetos originais, eu quero criar novos objetos. Como que eu posso criar novos objetos aqui? Observa que se eu vier aqui no console, inserir const obj, que recebe um objeto que contém uma propriedade, prop1, que recebe 1, prop2, que recebe 2, e prop3, que recebe 3, se eu quiser fazer um destructuring na prop1, por exemplo, aqui abaixo eu posso inserir uma const, expressão de destructuring para o obj, e inserir prop1 na expressão de destructuring, certo? Só que se eu também inserir na expressão de destructuring resParameters e x, o valor de prop1 vai ser armazenado nessa const prop1, e como eu inseri resParameters e x, os resParameters estão fazendo a const x armazenar um novo objeto com as propriedades restantes do obj. Ou seja, x é um novo objeto que contém uma propriedade prop2 e uma propriedade prop3. Tanto é que se aqui abaixo eu executar prop1, 1 é retornado. E se aqui abaixo eu executar x, está aqui o novo objeto que o resParameters criou. Então, com esse tipo de expressão, eu posso criar novos objetos baseados em um objeto original, mas sem modificar esse objeto original. Então, aqui na declaração de parâmetros da função, eu vou fazer um destructuring no objeto que está sendo recebido, vou inserir prop2remove e também vou inserir resParameters e obj. Só que eu acho que você percebeu que isso não vai funcionar. O VS Code até esmaeceu esse parâmetro prop2remove. Isso significa que ele não está sendo usado. Mas o que esse prop2remove do destructuring está armazenando então? Observa que se eu inserir um bloco nessa função de callback, retornar o obj
e aqui acima invocar log, que recebe prop2remove, se aqui abaixo, por enquanto, eu duplicar a invocação desse log, comentar esse primeiro log e deixar esse log só com a invocação da removeProp, eu vejo que nas 3 invocações da função de callback do map, prop2remove armazenou undefined. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque no objeto no qual esse destructuring está sendo feito, não existe uma propriedade chamada prop2remove. Só existem as propriedades A, B e C. Para fazer com que essa propriedade prop2remove do destructuring receba o valor que esse parâmetro prop2remove armazena, eu vou ter que fazer o que precisa ser feito quando eu quero que o nome de uma propriedade seja dinâmico. Quando eu quero que o nome de uma propriedade seja dinâmico, eu preciso usar a notação de colchetes. Olha só, se aqui no console eu inserir uma const y, que recebe prop_name, e aqui abaixo eu inserir uma const o, que recebe um objeto, e se eu inserir como nome da propriedade colchetes y, que recebe uma string prop_value, se aqui abaixo eu executar o o, prop_name, que é o valor da const y, foi computado como nome da propriedade. Ou seja, quando o nome da propriedade é envolvido em colchetes, o valor que está dentro dos colchetes, que nesse caso é o valor de y, vai ser computado como nome da propriedade. Essa é uma forma de criar propriedades de forma dinâmica. Lá no MDN tem uma página chamada Object Initializer e nela você vai encontrar essa feature que é chamada de Computed Property Names. Observa aqui no app.js que só de inserir prop2remove entre colchetes, o VS Code já voltou ao normal a cor do parâmetro prop2remove. Ou seja, agora sim o parâmetro prop2remove está sendo de fato referenciado dentro dos colchetes. Só que se o mouse ficar em cima desse traço vermelho, é exibido que 2 pontos são esperados. Por que 2 pontos são esperados? Os 2 pontos são esperados porque quando existe uma propriedade dinâmica no destructuring, é obrigatório dar um nome para a propriedade dinâmica. Observa que se aqui no console eu inserir uma const z que recebe um objeto com uma propriedade A, que recebe 1, B, que recebe 2, deixa eu consertar essa formatação, e C, que recebe 3, se aqui abaixo eu inserir uma const prop, que recebe B, e aqui abaixo eu inserir const expressão de destructuring, que contém uma propriedade dinâmica prop, que não é porp, é prop, que eu vou nomear como remove, se eu especificar que o destructuring está sendo feito no objeto Z, como essa expressão dentro dos colchetes resulta em B, e esse objeto Z contém uma propriedade B, o valor da propriedade B foi atribuído para essa const remove. Se aqui abaixo eu executar remove, 2 é retornado. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu inserir 2 pontos e um underscore, o valor de prop2remove foi atribuído para esse parâmetro underscore. Tanto é que se o underscore for referenciado na invocação do log, na primeira execução do callback do map, underscore armazenou 965, que é o valor da propriedade B do primeiro objeto do array. Nas próximas execuções do callback, o underscore armazenou os valores das propriedades B dos próximos objetos, e se eu investigar esses novos objetos do array, eu vejo que a propriedade B não existe neles. Para deixar esse código mais conciso, eu posso remover o return e o bloco desse callback do map. Vou remover também o bloco e o return da removeProp, e se eu descomentar essa invocação do log, false é exibido porque os objetos dos arrays são diferentes em memória, a propriedade B não existe nos novos objetos, então essa é uma forma de implementar a remoção de uma propriedade de vários objetos de forma imutável.